31. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 301. Você deveria ter permanecido morto no meu passado. Autor, Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Um arrepio percorreu a cabine privativa quando os olhos de Damon se fixaram na figura anônima. O sorriso casual em seu rosto desapareceu, substituído por algo afiado, algo perigoso. Sua diversão anterior evaporou como névoa sob fogo. Era ele. Ele não o reconheceria mais. Aquele comportamento calmo, aquele olhar casual, aquele sorriso inocente. Bastava um olhar para ele e a pessoa sentiria que podia confiar nele. Mas Damon sabia que não. Aquele rosto, comum, quase esquecível, escondia algo monstruoso por baixo. Em sua vida passada, aquele mesmo sorriso precedera o cara que o esfaqueou pelas costas. Literalmente. O cara ficou ao lado dele em muitas coisas, nos altos e baixos, na humilhação e na dor, mas no final, quando mais importava, quando Damon estava tão perto de conseguir o que queria, ele o apunhalou pelas costas. Aiden. O sangue de Damon fervia enquanto a intenção assassina fluía livremente de seu corpo, devastando todo o auditório da casa de leilões. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma fúria incontrolável. O predador calmo e calculista havia desaparecido, substituído por uma tempestade mal controlada pela razão. Aiden. O homem que certa vez chamou Damon de irmão. O homem que o viu sangrar até a morte sorriu. O homem que tirou tudo dele. Damon ainda conseguia se lembrar do local exato onde a lâmina havia penetrado. O cheiro metálico e amargo de sangue, a descrença absoluta que congelara seus membros, a expressão de pena no rosto de Aiden, não de arrependimento, não de culpa. Pena. Como se Damon fosse uma relíquia do passado, algo a ser descartado por ser inconveniente. Damon inclinou-se lentamente para a frente, sem tirar os olhos daquele rosto normal. Ele pensara que já havia deixado coisas mesquinhas como vingança para trás e quisera viver aquela nova vida sem as sombras da antiga, mas no momento em que viu o desgraçado, todo o raciocínio se esvaiu. Foda-se o ser zen. Ele queria sua maldita vingança. Ele queria que aquele desgraçado queimasse. Queria aleijá-lo, assim como aleijou. Queria que ele sentisse a mesma dor e traição que ele sentira. Queria que ele implorasse pela morte e depois a negasse. O espaço ao redor de Damon estava tomado por uma aura assassina, com o peso de suas emoções. Até as proteções tremeram, reagindo à onda de sede e de sangue que emanava de seu corpo como ondas quebrando. Do outro lado do corredor, vários jogadores de alto nível se viraram instintivamente para olhar para Damon. Mas Damon não se importou. Tudo que ele conseguia ver era ele. Aiden, parado ali com o mesmo sorriso gentil e falso. O mesmo olhar vazio, a mesma postura inofensiva. Ninguém mais sabia que tipo de demônio vivia sob aquela pele. Um homem implacável, implacável o suficiente para atrair alguém a quem chamava de irmão de sangue. Aiden esperou até o fim, quando Damon estava a centímetros de assumir o trono, quando a arma da alma já havia começado a se fundir com ele. E então, como se acionasse um interruptor, cravou a daga entre as costelas de Damon e viu tudo que Damon havia construído ruir. E agora ele finalmente apareceu nesta vida. Você deveria ter permanecido morto no meu passado. Damon rosnou. Ele estava a um segundo de jogar toda a cautela ao vento e correr para o desgraçado ali mesmo, arrancando-lhe a cabeça do corpo. Todo o seu ser tremia de raiva. Suas unhas cravaram-se na palma da mão, e o sangue pingou, a toxina em seu sangue sibilando ao atingir o chão do salão de leilões. Mas, de alguma forma, ele conseguiu se acalmar e sentar novamente. Por pouco. Seu corpo inteiro tremia de raiva, mas ele se forçou a manter a calma. A respiração de Damon era curta e cortante, seu peito subia e descia como uma fera mal contida. Seus olhos vermelhos se fixaram em Aiden, brilhando fracamente sob a sombra do capuz. Todos os seus instintos gritavam para que ele saltasse, se lançasse, acabasse com tudo imediatamente. Mas uma pequena parte dele sabia que não. Não aqui. Não agora. Se ele perdesse o controle ali mesmo e agisse precipitadamente, tudo pelo qual havia lutado tanto ruiria num instante. Ele tinha que pensar na família. Tinha pessoas que eram mais importantes para ele do que seu bastardo solteiro. Ele não valia a pena. Não valia a pena arriscar tudo por ele. Damon cerrou os dentes. Sua visão ficou vermelha por um segundo antes de ele piscar para afastá-la. Ele se forçou a abrir os punhos e reprimir sua aura assassina. Seus lábios se curvaram em um sorriso, nada parecido com o de antes. Este era sombrio, cruel, gelado.
Você nem sabe que estou aqui, sabe? Murmurou Damon baixinho, sem tirar os olhos de Aiden. Então, de repente, Damon percebeu algo. Lembrou-se de algo que Aiden lhe dissera uma vez. O cara disse que havia entrado no jogo apenas algumas semanas antes, mais ou menos na mesma época em que Damon também havia entrado. Quando Damon conheceu o rapaz, Aiden era apenas um vampiro de nível 5. Então, ele não pensou muito sobre o que disse e acreditou nele. Os dois rapidamente se tornaram amigos e começaram a jogar cada vez mais juntos. No entanto, agora as coisas eram um pouco diferentes. O Aiden à sua frente claramente não era um vampiro. Ele também estava ali com uma etiqueta de nível 49, algo que seria impossível se ele tivesse entrado no jogo apenas mais tarde, como afirmou em sua última linha do tempo. Então, o que era verdade? Damon soltou um suspiro. Era óbvio, não era? Essa pessoa havia mentido para ele desde o início. Essa era a única explicação possível. E se ele mentiu sobre algo tão pequeno naquela época, quantas outras mentiras Damon engoliu sem questionar? Os dedos de Damon se fecharam com força novamente, mas desta vez, o tremor não era de fúria. Era de clareza, uma clareza fria e cortante que arrancava os últimos resquícios de nostalgia, de fraternidade, de perdão. Aiden havia manipulado como um violino em sua vida passada, e agora Damon via as cordas claramente como elas realmente eram. Deus vampiro mais forte. Capítulo 302, Quem cairá primeiro? Damon sempre acreditou que o sujeito agira por instinto, incapaz de se controlar ao ver o item lendário. A ganância e a sede de poder o dominaram, e ele traiu Damon em um lapso momentâneo de julgamento. Pelo menos uma parte dele queria acreditar nisso. Mas, no fundo, ele sempre soube que não era tão simples assim. Se tivesse sido um capricho, por que aleijá-lo depois? Havia muitas outras maneiras de conseguir o que queria. Agora ele conseguia ver tudo sob uma luz diferente. Não era apenas pessoal. Era estratégico. E se Aiden não tivesse entrado em sua vida por acidente? E se ele tivesse calculado sua abordagem, conquistado a confiança de Damon e esperado o momento perfeito para atacar? E se tudo tivesse sido deliberado? Mas por que se preocupar com um Zé ninguém como ele? Claro, ele tinha o fragmento da missão do item lendário, mas ninguém mais sabia sobre ele. A menos que o cara tenha encontrado a mesma missão de item lendário também, ou pelo menos soubesse da vantagem que Damon tinha e planejasse tudo desde o começo, chegando ao ponto de redefinir todo o seu personagem e começar do zero como um vampiro. Isso parecia ainda mais improvável. Embora um item lendário fosse extremamente valioso, uma missão aleatória com apenas uma pequena fração de sucesso em resultar em um item lendário era praticamente inútil. Porque alguém apostaria tudo em uma missão insignificante como aquela e em um Zé ninguém como ele? Simplesmente não fazia sentido. Mas era a única explicação que fazia sentido. Os dedos de Damon se fecharam com mais força no braço da cadeira enquanto as implicações se instalavam. Se a traição de Aiden tivesse sido planejada desde o início, se cada palavra, cada piada, cada rotina noturna de masmorra que eles compartilharam tivesse sido parte de um golpe longo, então que tipo de idiota ele tinha sido para confundir veneno com fraternidade? O homem fora uma cobra desde o primeiro dia, e fora ingênuo o suficiente para não perceber isso. Seu orgulho ardia tanto quanto sua fúria. Ele não fora apenas traído, ele fora manipulado. O maxilar de Damon se apertou com tanta força que doeu. Ele não era mais aquele garoto ingênuo. Não era mais o idiota sem noção perseguindo a glória com estrelas nos olhos. Ele era um predador agora. E Aiden não tinha ideia do tipo de monstro que ele havia ajudado a criar. Ele deixou a aura se acalmar, suprimiu a raiva que queimava em seu peito como um incêndio. Haveria um momento para o acerto de contas. Mas não ali. Não agora. Não diante de uma plateia. Não. Damon esperaria o momento certo, e quando chegasse. Damon respirou fundo em silêncio. Observou em silêncio enquanto a atenção de todos se voltava para o item lendário e os lances. Alguns ainda olhavam para sua barraca, mas não havia nada para ver, então acabaram se virando. O lance de Aiden foi chocante. No entanto, afinal, tratava-se de um item lendário. Parecia que os outros não estavam dispostos a desistir dele tão facilmente, especialmente quando a outra parte parecia um fracote e um ninguém. O lance pelo baú do tesouro continuou a aumentar explosivamente. Poenix estava bastante inflexível desta vez, jogando dinheiro como se seus fundos não tivessem limites. Alguns outros também foram igualmente teimosos. Damon reconheceu uma das guildas,
uma guilda da facção sombria da raça dos mortos-vivos. Eles eram bastante notórios no jogo, e os jogadores praticamente não tinham moral. Damon ia passar para o próximo grupo quando percebeu que um olhar o observava. Virou-se e viu Aiden olhando diretamente para ele. Bem, ele havia, afinal, demonstrado sua intenção assassina para todos verem, então isso não era tão chocante. Mas isso provocou uma onda de inquietação na espinha de Damon. Ele não sabia por quê, mas sentia como se o sujeito ainda guardasse muitos segredos. Será que ele teria alguma relação com um dos Super 10? Damon tentou entender os jogadores ao seu redor para ver se conseguia reconhecer algum deles. Talvez, se conseguisse associar alguém a um Super 10, pudesse aprender mais sobre Aiden. Ele olhou ao redor por um bom tempo. Infelizmente, só viu jogadores aleatórios que hesitavam em aparecer perto de Aiden. Eles recuavam como se estivessem se afastando de um louco. Damon franziu a testa. Seu olhar fixou-se em Aiden, que apenas inclinou a cabeça levemente e ofereceu um sorriso fraco. Damon havia se encantado com aquele mesmo sorriso desarmante e inofensivo pela primeira vez. Desta vez, ele não se encolheu. Não importava o quão fundo Aiden tivesse enterrado seus segredos, Damon os arrastaria para a luz, uma camada sangrenta de cada vez. Aiden continuou a encará-lo por um bom tempo, mas Damon o ignorou. Não havia sentido em ficar se encarando. Em vez disso, ele precisava observar os outros que tinham vindo para o leilão. Enquanto isso, os lances continuaram a subir, e logo as guildas de nível médio e até mesmo as de nível superior pararam de brincar e recuaram. Elas simplesmente não podiam mais se dar ao luxo de continuar na disputa. Apenas 4 grupos estavam dando lances ativamente. Um era a Guilda da Fronteira Norte, a Super Guilda do Canadá, com a qual Damon já estava mais ou menos familiarizado. O segundo também era possivelmente uma Super Guilda, embora Damon não reconhecesse nenhuma delas. Ele poderia aprender um pouco sobre a identidade deles, no entanto. Todos eram de origem asiática e só podiam pertencer a um lugar. Este grupo era, sem dúvida, da Super Guilda Seita do Trovão Celestial. Da mesma forma, Damon conseguiu adivinhar as outras 2 guildas em jogo. A terceira, sem dúvida, seria da América, a Super Guilda Legião da Justiça, e a última, provavelmente da União Europeia, os Salvadores da Humanidade. Embora os grupos já estivessem juntos, Damon tinha certeza de que as guildas ainda nem haviam sido oficialmente formadas. Na verdade, todas essas guildas, que sempre estiveram em conflito umas com as outras, cooperaram apenas desta vez para criar um enorme fator de choque quando se uniram no futuro e se revelaram ao mesmo tempo. Isso aconteceu durante uma guerra demoníaca. Mas agora, nesta linha do tempo, tudo iria mudar. Com o baú do tesouro agora em jogo, pelo menos um deles seria forçado a sair das sombras. Então, era apenas uma questão de tempo até que os outros fossem forçados a se revelar. Não parecia grande coisa, mas por si só já era um golpe enorme. Eles não conseguiriam usar a guerra demoníaca para se justificarem e conquistar a maior parte da base de jogadores. Damon sorriu enquanto se perguntava quem seria o primeiro a levar a culpa e o primeiro a iniciar o efeito dominó. Não importava quem fosse, ele não se importava. Ele precisava de sangue e caos. Precisava que o mundo queimasse o suficiente para que ele pudesse ascender mais alto na fumaça. Que se destruam. Que lutem por glória, por apoio público, por aquela imagem polida de salvadores e lendas. Damon seria o monstro sob seus pedestais dourados. Ele os devoraria quando menos esperassem. Deus vampiro mais forte. Capítulo 303, Leilão concluído. A voz de Davina soou clara novamente, tentando manter a compostura em meio à tensão crescente. Temos outro lance, 20 milhões de ouro. Suspiros percorreram a sala. Surpreendentemente, era Poenix. Damon acordou de seus devaneios ao notar a garota. Ela ainda estava transando. Ele sorriu amargamente. Se aquela dupla de irmãos podres de ricos conseguisse, de alguma forma, frustrar seu plano cuidadosamente elaborado, seria a pior das transas. Ele rapidamente abriu a tela de status e decidiu não deixar que isso acontecesse, mesmo que por acaso. Nunca imaginou que a dupla tivesse tanto dinheiro. Será que eles teriam encontrado alguma mente brilhante dentro do jogo? Pensando bem, Damon enviou uma mensagem rapidamente. Saiam do leilão. Agora mesmo. Ele estava digitando e redigitando algum tipo de explicação, que não obrigava a revelar a verdade, mas parecia que isso não era necessário, afinal. Assim que enviou a primeira mensagem,
Poenix encarou as palavras em choque por um momento antes de fechar a boca decisivamente. Quando o espectro de sangue tentou perguntar sobre isso, ela simplesmente balançou a cabeça. Espectro de sangue piscou para ela, confuso. Espera aí, que diabos? Você estava prestes a quebrá-los. Por que parar agora? Poenix deu de ombros com indiferença praticada, mas um leve suor brilhava em suas têmporas. Não vale a pena, murmurou ela, olhando rapidamente na direção de Damon apenas uma vez. Espectro de sangue franziu a testa, mas não insistiu. Algo no jeito como sua irmã disse aquilo o deixou inquieto. Damon, observando do outro lado da sala, permitiu-se um suspiro de alívio. Aquela era uma granada em potencial desarmada. Tanto durante o ataque de purificação quanto agora, Espectro Sangrento e Fênix o ajudaram bastante. Ela nem tentou bisbilhotar para ver se a pessoa mascarada era ele. Damon apreciou isso. Ele fez uma anotação mental para se encontrar com os dois em breve. Enquanto pensava neles, parecia que o leilão estava finalmente chegando ao fim. Com a desistência de Poenix, os outros 4 deram lances agressivos por um tempo, até que algo inesperado aconteceu. Damon percebeu rapidamente o pequeno desenvolvimento. De repente, um jogador de cada guilda se adiantou e sussurrou no ouvido dos jogadores que faziam lances. A mudança foi sutil, facilmente ignorada pela maioria. Mas Damon não era a maioria das pessoas. Seus olhos se estreitaram enquanto observava a reação em cadeia se desenrolar. No momento em que aqueles sussurros chegaram, as expressões dos licitantes se obscureceram. Um por um, como peças de dominó caindo em sequência, eles começaram a recuar. O ritmo do leilão foi interrompido, não porque alguém deu um lance maior que o resto, mas porque os pesos pesados, por algum motivo, desistiram. Davina piscou, claramente pega de surpresa. Parece. Ela pigarreou e olhou para os gerentes de palco, que apenas deram de ombros, impotentes. O lance atual de 25 milhões de ouro permanece incontestado. Isso significava. Damon virou-se lentamente para o último licitante, a Legião da Justiça. A Superguilda Americana voltava para casa com o grande prêmio. Ou assim parecia. Mas algo parecia errado. O olhar de Damon permaneceu na cabine da Legião da Justiça. O homem ali parado, um guerreiro alto e imponente, com a armadura azul prateada, era a própria imagem da vitória, assentindo calmamente enquanto Davina tentava recuperar a compostura. A venda do lendário baú do tesouro finalmente chegou ao fim, e os aplausos começaram junto com suspiros, murmúrios e conversas. No meio de tudo isso, Damon instintivamente se virou para Aiden e, para sua surpresa, o cara estava ocupado olhando para frente, com as mãos se movendo rapidamente, quase como se estivesse orquestrando algo que na interface do sistema. No momento seguinte, antes mesmo do leilão terminar, o sujeito saiu discretamente da casa de leilões usando algum tipo de token de teletransporte. Filho da puta, murmurou Damon. Quem diabos é você? A pessoa que ele presumia conhecer, o canalha que o apunhalou pelas costas, de repente parecia muito diferente. Foda-se. Damon cerrou os dentes. Ele não se importava. Por mais que importasse, ele podia ser um lixo com uma mente genial do nível de Moriarty. Ele ainda faria aquele desgraçado se ajoelhar diante dele, fraco e impotente. E tudo começaria com este único baú de tesouro. Você deveria estar bem contente por ter conseguido isso, né? Espere para ver o que acontece. O olhar de Damon tornou-se frio enquanto ele continuava a observar a multidão por mais um tempo antes de também se teletransportar para fora da casa de leilões, para os arredores da cidade de Valemir e, em seguida, diretamente para o salão de sangue. Ele ainda tinha muito trabalho a fazer. Elora, você pode vir comigo? Damon chamou o vampiro ansioso, que imediatamente correu até ele. Venha comigo. Nós vamos a algum lugar. Os olhos de Elora brilharam de curiosidade, suas pupilas vermelhas fixando-se em Damon com uma intensidade silenciosa. Para onde, meu senhor? Perguntou ela, já acompanhando o ritmo dele enquanto ele caminhava rapidamente pelos corredores sombrios do salão de sangue. Não importa, meu senhor. Eu iria a qualquer lugar com o senhor. Tudo o que precisa fazer é dizer a palavra. Eu faria qualquer coisa por você. Ela sorriu radiante de felicidade. Por favor, me diga que roupas são opcionais, meu senhor. Acrescentou, piscando o olho. E quando Damon não respondeu, ela ficou radiante. Finalmente vamos fazer isso, meu senhor. Elora deu um sorriso tímido, como se fosse virgem novamente. Damon bufou.
Continuou a ignorar a mulher até chegarem a uma sala isolada. Então, começou a explicar o plano. Preciso de um favor seu. Isto é só para os seus ouvidos e para mais ninguém. Nem mesmo para Varnix. Preciso que você se disfarce. Ele parou por um momento, olhando para a figura sedutora dela de cima a baixo. Não havia como esconder aquele corpo maravilhoso. Só. Você pode se fazer de velha. Quer dizer, como se já tivesse feito isso antes para sua loja. Talvez só se parecer com uma velha diferente. Elora imediatamente fez beicinho. Achei que você queria me ver nua, porque está me pedindo para ficar feia. Mas ela parou de brincar ao perceber que Damon não estava com humor para brincadeiras no momento. Isso é sério. Estou confiando em você e contando com você. Não me decepcione. Ele então começou a lhe dar os detalhes. Observe a pequena cidade de Lotera pelos próximos dias. Assim que notar algo fora do comum, me avise. Mantenha-me informado sobre cada pequeno acontecimento na cidade. Preciso saber de cada pessoa que entra e sai da cidade e de cada movimento do senhor da cidade. O comportamento brincalhão de Elora desapareceu em um instante. Seus olhos vermelhos se aguçaram. Seu sorriso se desvaneceu em algo mais condizente com sua verdadeira posição, uma vampira de alto nível, rank C, do Salão de Sangue, leal apenas ao seu senhor. Entendido, disse ela, curvando-se levemente. Você terá olhos em cada sombra. Ninguém entrará ou sairá sem que o saiba. Ótimo, murmurou Damon. Tudo estava em ordem agora. Ele já havia movido todas as peças necessárias. Lotera não era uma cidade qualquer. Era o palco onde o caos se instalaria, o caos que inevitavelmente se instalaria quando o chamado baú do tesouro lendário fosse aberto. Deus vampiro mais forte. Capítulo 304. Ela não é apenas uma criança. Depois de informar Elora, Damon não a dispensou imediatamente. Espere. Tenho mais uma tarefa para você. Ele sorriu. Estou com falta de pessoas em quem confiar, então vou ter que lhe dar uma carga de trabalho extra. Mas pode levar o tempo que quiser com isso, e, além disso, estou chamando alguém para te ajudar. Elora balançou a cabeça com firmeza. Não precisa, meu senhor. Eu posso lidar com tudo que você julgar em mim. Se eu falhar, você sempre pode me punir como quiser. Ela piscou. Damon riu baixinho. Se você fizer isso direito, talvez eu reserve um tempo para te punir um pouquinho. Elora abriu a boca em choque, pois não esperava que Damon finalmente cedesse aos seus avanços e dissesse algo assim. Meu senhor, estou esperando por esse dia. Ela agiu timidamente, juntando seus atributos sedutores para torná-los ainda mais saltitantes. Damon sorriu, apreciando o espetáculo. Afinal, ele era um homem. Ao mesmo tempo, enviou rapidamente uma mensagem. Venha comigo, seu idiota. Ele deu um peteleco na cabeça do canalha galanteador, e os dois começaram a sair do salão de sangue. Estou te levando para alguém que eu conheço. Ela é humana e uma amiga preciosa minha, então é melhor você se conter. Claro, meu senhor. Elora sorriu e assentiu. Ela estava de ótimo humor, já que Damon não estava frio e distante como antes, e até a provocava um pouco. Ela adorou tudo isso. Ela acompanhou o ritmo dele, seus olhos vermelhos brilhando maliciosamente. Prometo me comportar. Na maior parte do tempo, acrescentou, com a voz entrecortada de diversão. Damon não se deu ao trabalho de responder. Ele simplesmente continuou andando, levando-a para fora da cidade de Niera. A cidade agora estava completamente transformada. Estandartes carmesim bordados com o símbolo do Salão de Sangue tremulavam nos telhados, e patrulhas de vampiros marchavam em ritmo perfeito. No entanto, tirando isso, toda a área era praticamente uma cidade deserta, sem nada à vista. A população havia diminuído para apenas uma dúzia ou mais. Parecia que todos os humanos haviam fugido, deixando para trás apenas vampiros e alguns PNJs humanos convertidos. As lojas e barracas haviam sido saqueadas, e as casas, saqueadas. Não havia praticamente nada na cidade naquele momento. Era um fantasma da cidade próspera e vibrante que costumava ser. Apenas cicatrizes da batalha permaneciam no chão. Havia crateras enormes e terras queimadas por toda parte, paredes quebradas e estruturas meio derretidas projetando-se como ossos da terra. Parecia que Varnix estava focado em transformar as coisas fora da cidade primeiro, em vez de consertar as coisas por dentro. Fazia sentido, considerando que ainda não havia tanta gente morando na cidade. Damon não planejava meter o nariz nessas coisas. Varnix era especialista nessas coisas.
Damon confiava nele o suficiente para saber que o homem reconstruiria Niera e a transformaria em algo muito mais formidável do que jamais fora. Eles atravessaram o portão em ruínas, adentrando a calma sinistra das planícies queimadas além. O vento soprava suavemente, farfalhando as poucas árvores queimadas que restavam, e o cheiro de cinzas pairava levemente no ar. Niera City e tudo ao seu redor estavam completamente diferentes. Damon riu baixinho. A mudança foi um pouco chocante, pois ele estava acostumado a ver outras coisas, mas não se importou. Afinal, a mudança era inevitável. Não havia crescimento sem mudança. Ele esperou em silêncio com Elora por alguns minutos quando uma pequena figura correu em sua direção, vinda de longe. A garota ofegava e arfava, seu pequeno corpo mal acompanhando o ritmo da corrida. Mas no momento em que seus olhos pousaram em Damon, sua exaustão evaporou em alívio e alegria. Deus do sangue, Ara gritou, com a voz ofegante, mas calorosa. Suas bochechas estavam coradas pela corrida, e um leve brilho de suor fazia sua pele já luminosa brilhar sob a luz pálida. Ela parou bruscamente bem perto dele, piscando surpresa enquanto seu olhar se voltava para a mulher ao lado dele, especialmente para seus dotes exagerados. Aaron olhou rapidamente para o próprio peito plano, e uma expressão estranha surgiu em seu rosto. Ela endireitou a postura imediatamente, como se ficar mais alta pudesse, de alguma forma, realçar suas curvas. Elora deu um sorriso irônico. Então esta é humana, disse ela lentamente, seus olhos percorrendo a área da cabeça aos pés. Como ela é uma alquimista. Ela não é só uma criança. Uma criança que claramente não dorme o suficiente. Veja as olheiras e as feições delicadas dela. Ei! Ara respondeu timidamente, mas logo olhou para baixo novamente, perdendo a coragem. Damon deu um sorriso amargo. Tudo bem. Elora, chega. Ele então se virou para Ara e deu um tapinha em sua cabeça. Sinto muito por isso. Esta aí não sabe controlar a boca. Aaron olhou para ele, com os lábios franzidos e as bochechas inchadas como as de um esquilo fazendo beicinho. Ela é má, murmurou baixinho. Elora revirou os olhos. Ah, por favor. Se esse biquinho fosse mais fofo, eu até me sentiria mal. Damon suspirou e olhou para os dois. Vocês vão trabalhar juntos. Pelo menos tentem não se estrangular na primeira hora. Aaron regalou os olhos. Por quê? Não preciso da ajuda de ninguém. Estou quase terminando o seu elixir. Ela rapidamente começou a vasculhar sua bolsa e tirou um pequeno frasco. Deus do sangue, teste isso e me diga o que achou. Damon ergueu uma sobrancelha e pegou o frasco das mãos delicadas dela. O líquido dentro dele brilhava levemente, prateado e azul ao mesmo tempo. Só de vê-lo, a expressão provocadora de Elora se transformou em uma de leve surpresa. Não era uma bebida para iniciantes. Damon abriu o frasco e imediatamente uma energia gélida flutuou de dentro. Você terminou o elixir de aumento de afinidade? Deus vampiro mais forte. Capítulo 305. Mais dever de casa. Arya sentiu ansiosamente, embora o nervosismo a fizesse falar mais baixo do que o pretendido. Eu acho que sim. Está estável agora. O Mana não rejeita mais a mistura, e a reação da orquídea de gelo com a raiz de gelo criou um meio de ligação para os fios elementais. Elora piscou ao ouvir a explicação. Você usou raiz de gelo? Essa coisa é volátil até nas mãos de um mestre. Damon girou o elixir levemente antes de engoli-lo de uma só vez. No fim das contas, só havia uma maneira de verificar a eficácia de um elixir, bebê-lo e verificar pessoalmente o efeito. Um fogo frio floresceu em seu peito instantaneamente, percorrendo suas veias como um vento gelado misturado a relâmpagos gélidos. Por um instante, sua respiração embaçou o ar, apesar do calor das planícies queimadas. Mas a maior parte da energia estava contida em seu corpo, depositada em algum lugar profundo. Logo ele viu a notificação familiar, Jing. Sua afinidade com o elemento gelo aumentou, Jing. Sua resistência ao elemento gelo aumentou, Damon inspirou lentamente. Funcionou. Sua voz era calma, mas seus olhos vermelhos e brilhantes revelavam o assombro silencioso que crescia dentro dele. Os olhos de Arya se arregalaram. Sério? Você não está dizendo isso só para me fazer sentir melhor, né? Damon dispensou-a com um sorriso irônico. Você se acha muito pouco. Este é um elixir extremamente valioso, e se você o colocar em leilão, pode se tornar milionário ou até bilionário instantaneamente. Ara imediatamente balançou a cabeça e levantou as mãos. De jeito nenhum. Isso pertence a você. Você deveria pegar todas as poções que eu fiz.
Sem a sua pérola de gelo, eu não conseguiria fazer tal elixir. Damon sorriu. Verdade. Mas foi o seu talento que fez isso acontecer. Sem você, esta poção talvez nunca tivesse existido, sabia? Ouvindo as palavras de Damon, Elora engasgou um pouco, em choque. Você está falando sério que ela criou essa receita, preparou e estabilizou tudo sozinha? Há quanto tempo você treina? Elora era uma alquimista experiente, então se ela ficou impressionada, era possível ver claramente o quão rara era a realização diária. Arya corou com atenção repentina. Eu só li muito. E experimentei. Muito. Ela mordeu o lábio antes de acrescentar. Errei dezenas de vezes. Uma vez, minha barraca congelou. Outra vez, sem querer, fiquei com o cabelo azul por 3 dias. Mas continuei tentando. Damon riu baixinho. E agora você está colhendo os frutos. Isso é mais do que apenas talento, Arya. Isso é esforço, garra e obsessão. Que, neste mundo, são mais preciosos do que qualquer recurso. Elora sorriu. Então, soltou um assobio baixo. Tipo gênese obsessiva, hein? Você parece um rato com presas de dragão. Um lampejo de admiração cruzou seu rosto antes de ser substituído pelo seu sorriso provocador de sempre. Tenho a sensação de que os próximos dias serão muito divertidos. Arya piscou. Próximos dias? Damon assentiu. Sobre isso. Tenho outra tarefa para você. O quê? Arya imediatamente começou a ficar nervosa. Não. Mas ainda estou trabalhando nas pérolas de gelo. Tenho certeza de que posso fazer com que elas se tornem um recurso muito mais poderoso. Eu posso. Damon levantou a mão para interrompê-la no meio do discurso, com um tom calmo, mas firme. Relaxa, Arya. Isso não é para te tirar do trabalho. Ele sorriu para a garota teimosa. Você ainda pode continuar mexendo nas pérolas de gelo, se quiser. Tudo o que estou pedindo é que você dê uma pequena pausa na produção do mesmo tipo de coisa. Não acha que mudar de ritmo te ajudaria mais a longo prazo? Desafiar uma parte diferente do seu cérebro alquímico? Arya piscou, ainda incerta, mas o olhar de Damon era firme e reconfortante. Você está bem à beira de um avanço, Arya. Mas avanços nem sempre vêm da mesma pedra. Às vezes, um desvio afia ainda mais a lâmina. O que eu quero é que você trabalhe com Elora em um projeto diferente. Algo bem mais difícil, para ser franco. Aqui, dê uma olhada nestas anotações. Damon pegou os 3 diários de alquimia e entregou um para Arya e 2 para Elora. Dê uma olhada nisso. Tecnicamente, isso deve falar sobre algo chamado alquimia de fermentação de almas ou algo relacionado a isso. As informações que tenho podem não ser precisas, mas definitivamente é algo nesses diários. Você consegue ler alguma coisa, Arya? Alquimia da poção da alma. Parecia que as palavras de Damon haviam despertado seu interesse. A garota pegou o diário com cuidado, seus dedos roçando a encadernação de couro rachada como se fosse uma relíquia antiga, porque para ela, bem que poderia ser. Suas sobrancelhas se franziram em concentração enquanto ela abria, os olhos percorrendo as primeiras páginas repletas de caligrafia compacta, diagramas complexos e símbolos arcanos desbotados. Ela murmurou baixinho, movendo os lábios como se estivesse lendo em voz alta em sua mente. Depois de um momento, os olhos de Arya se arregalaram. Mas logo em seguida, uma expressão de frustração surgiu. Você tem razão. Eu não entendo a língua. Preciso ler. Ela olhou para Damon, desesperada. Deus do sangue, que língua é essa? Como posso aprendê-la? Damon deu um sorriso amargo. Um segundo. Então, virou-se para Elora. E você? Consegue entender alguma coisa? Elora, que estava folheando seu próprio volume em silêncio, inclinou o livro na luz e estreitou os olhos, passando os dedos sobre a caligrafia intrincada, ou melhor, sobre os embaralhamentos loucos. HMM. Um pouco, ela murmurou. Não fluentemente, mas já vi fragmentos dessa escrita antes. Não é inteiramente veltérico, é mais antigo. Possivelmente proto-veltérico ou um dialeto intimamente relacionado a ele. Seus dedos pararam em uma página repleta de sigilos em camadas. Isso não é um trabalho padrão de poção. Isso é refinamento em nível de ciência. Eles não estão fermentando apenas para efeitos físicos. Eles estão tentando vincular propriedades alquímicas à alma. Arya se inclinou, curiosa apesar de tudo. Amarrar a alma? Tipo, torná-la mais forte. Sim. Eles estão tentando usar a alquimia para fortalecer a alma. Mas isso é só uma pequena parte. O trabalho consiste principalmente em extrair almas e torná-las escravas obedientes.
Deus vampiro mais forte. Capítulo 306. Não a corrompa muito. Arya ofegou, deixando cair o diário no chão. Extrair almas. Isso é necromancia, não é? Elora balançou a cabeça lentamente, com um tom grave. Não exatamente. Necromancia é rudimentar em comparação. Não se trata apenas de animar cadáveres ou roubar espíritos. A alquimia da fermentação da alma consiste em destilar a essência de uma alma em um reagente, preservando sua memória, poder, até mesmo afinidades e sua identidade, e então usar isso como um catalisador fundamental. Damon assentiu. Você deve estar certo. Aquele maluco criou uma mistura estranha de quimeras, que seria impossível de montar a menos que ele fizesse alguma coisa com as almas delas. Eu não posso fazer uma coisa dessas? Como? Eu não posso. Arya começou a gaguejar. Damon a interrompeu imediatamente antes que ela se descontrolasse ainda mais. Relaxe. Você não precisa criar nenhum tipo de abominação para mim. Tudo o que preciso é de uma maneira de aumentar a força da alma ou a integridade da alma, ou algo que possa ajudar no cultivo da alma. Esse tipo de coisa. Ele pegou o diário que ela havia deixado cair no chão e o devolveu. Pense nisso. A força da alma é muito importante agora. Não só para mim, mas também para você. Deve haver muitas limitações sobre o que você pode ou não fazer no momento, apenas com base na sua força da alma. Você não acha que ler isso poderia te ajudar? Arya começou a hesitar. Era evidente que a garota ainda estava nervosa e não queria chegar perto daquela coisa maligna, mas uma parte dela queria entender. Ler tudo. Saber tudo. Damon sorriu. Ele sabia que tinha conquistado a garota. Vamos lá. Todo conhecimento é conhecimento necessário. Você pode simplesmente aprender e entender as coisas sem nunca precisar usá-las em toda a sua vida. Pior ainda, se outra pessoa estiver se envolvendo com essas coisas, você teria a arma perfeita para detê-la. Arya assentiu, pois também não via motivo para discordar das palavras práticas de Damon. Era simplesmente tentador demais para alguém como ela. Ela sussurrou, apertando o diário novamente. Se for só pesquisa. E se a alma de ninguém estiver sendo prejudicada? Suponho que não haja mal algum em aprender mais, certo? Elora simplesmente sorriu. A garotinha podia ser ingênua, mas conseguia ver claramente como o Lorde a estava manipulando, pressionando todos os botões certos. Elora não a interrompeu. Ela jamais arruinaria o plano de seu Lorde, e também aprovava isso. A Arya, apesar de toda a sua inocência, precisava desse empurrão. O mundo em que se encontravam agora não era gentil com prodígios gentis. Devorava-os, ou pior, deformava-os sob pressão. Um pouco de corrupção guiada, pensou ela cegamente, provavelmente era mais saudável do que a corrupção cega. Damon não insistiu mais. Em vez disso, deixou o silêncio se prolongar enquanto Arya abriu o diário novamente, com os olhos já percorrendo a página. O medo em sua expressão dera lugar a outra coisa. Curiosidade. Determinação. Até mesmo um pouco de entusiasmo. Depois de um tempo, ela sentiu. Ok, eu farei isso. Mais uma vez, você me fez um grande favor, Deus do sangue. Esse tipo de conhecimento não é fácil de obter. Obrigada. Não vou decepcioná-lo. Damon riu sem jeito. Não se preocupe. Você está me ajudando tanto quanto eu estou te ajudando. Elora estará com você pelos próximos dias. Você deve aceitar a ajuda dela no que precisar. Ela é uma lutadora muito capaz e também uma alquimista experiente. Ah, ela. Arya ficou um pouco nervosa novamente. Elora deu um sorriso irônico. Eu não mordo, pequeno gênio. A menos que o senhor peça, acrescentou, piscando o olho. Arya não entendeu a piada, fazendo Elora balançar a cabeça, impotente. Os próximos dias seriam cansativos. Arya deu um sorriso hesitante, claramente sem saber como responder. Certo. Obrigada. Vou, tentar não atrapalhar. Ela fez uma leve reverência. Damon observou a conversa com um sorriso fraco. Ótimo. Então vou deixar vocês dois a sós. Tenho outros preparativos para cuidar. Ah, espere, Arya gritou atrás dele. Ela então lhe entregou cerca de 20 poções de afinidade com gelo. Desculpe. Só consegui fazer uma quantidade limitada delas, pois ainda estou trabalhando na fórmula. Na próxima vez que nos encontrarmos, com certeza terei mais para você. Prometo. Não desperdicei nenhuma pérola. Damon deu um tapinha na garota. Isso é mais do que suficiente. Você já superou as expectativas, Arya.
Elora observou a breve conversa com um brilho divertido nos olhos, de braços cruzados enquanto Damon aceitava as poções. A garota se esforçava tanto para ser confiável e, de alguma forma, aquela ânsia crua tornava mais cativante do que irritante. Damon guardou as poções com cuidado. Obrigado por isso. Eu confio em você. Não tenha pressa e faça o que puder. Então, virou-se para Elora. Certifique-se de que ela descanse. Não quero que ela caia de cara na magia da alma. Não se preocupe, disse Elora com uma saudação irônica. Eu cuidarei bem do seu precioso alquimista. Damon balançou a cabeça, impotente. Por favor, não a corrompa demais. Ela é uma garota muito jovem e inexperiente. Tenho 21 anos. Elora ergueu uma sobrancelha e caiu na gargalhada. Meus deuses, melhor ainda. Essa é a idade ideal para a corrupção. Ela piscou novamente, mais dramaticamente dessa vez, só para ver Arya se contorcer, o que ela fez magnificamente. A pobre garota corou até a ponta das orelhas, sem saber se devia se sentir ofendida ou elogiada. Damon conteve uma risada e lançou a Elora um olhar que era meio aviso, meio indulgência divertida. Não a pressione demais e não a deixe desconfortável. Arya olhou para ele, grata por essas palavras. Mas Damon sabia que elas não iriam ajudar muito. Elora era uma megera travessa, e passar vários dias com alguém assim não faria muito bem àquela alma ingênua e inocente. Vou me comportar, prometeu Elora, embora o brilho em seus olhos fizesse soar mais como uma mentira do que uma promessa. Pela minha honra. Damon queria dizer que ela não tinha nenhuma, mas lançou-lhe um último olhar estreito, depois se virou para Arya e falou mais suavemente, boa sorte. Se precisar de alguma coisa ou se alguém estiver te incomodando, fique à vontade para me mandar uma mensagem ou me ligar a qualquer hora. Certo. Arya sentiu corada, não acostumada a que lhe dessem tanta importância e consideração. Damon lhe deu um último sorriso reconfortante antes de se virar e voltar para a cidade. Elora esticou os braços atrás da cabeça, observando Arya como um gato avaliando um pássaro particularmente delicado. Então, pequeno gênio, parece que estamos presos um ao outro. Arya piscou. Elora folheou o diário em sua mão novamente. Magia da alma, hein? Parece que temos um projeto tabu. Animados? Arya apertou o diário com mais força, com a voz baixa. Mais apavorada do que animada, na verdade. Vamos começar? Ok. No segundo seguinte, Arya engasgou ao ver Elora tecer sua magia de sangue, criando um portal de teletransporte quase instantaneamente. Uau, você é forte. Elora sorriu. Sou eu? Sua figura sedutora e pecaminosa então se transformou em algo simples e envelhecido. A mulher sensual de repente se transformou em uma bruxa velha e comum, vestindo apenas um trapo. Deus vampiro mais forte. Capítulo 307. A espiral do rei venenoso. Arya estava confusa. Só uma pequena arrumação. Elora riu, entrando no círculo de teletransporte. Você vem? Arya engoliu em seco e rapidamente a seguiu. Na verdade, ela preferia mais essa versão do vampiro, pois era bem menos intimidadora, mas não ousou dizer isso em voz alta, pois seria muito rude. Os dois deixaram o local rapidamente, desaparecendo em um clarão de luz vermelha. O círculo de teletransporte pulsou algumas vezes antes de desaparecer completamente do local. Damon observou tudo de longe e balançou a cabeça, impotente. Ele havia feito duas mulheres completamente opostas trabalharem juntas e tinha a sensação de que aquilo não terminaria como ele esperava, mas tempos desesperados exigiam medidas desesperadas. Talvez ambas se saíssem melhor no final com essa experiência. Não. Provavelmente não. Damon suspirou e riu baixinho. Continuou caminhando e piscando em direção ao salão sangrento, chegando ao local em poucos segundos. Ainda tinha mais coisas para resolver antes de partir para as terras sangrentas e precisava aproveitar cada segundo. Varnix, você pode me ajudar a montar mais uma câmara de treinamento? Mesma configuração de antes. Saudações, meu senhor. Varnix interrompeu por um instante a dança agitada que estava fazendo e se curvou para Damon. Outra câmara de treinamento, meu senhor? Com a dilatação do tempo? Sim. Varnix parou por um instante e perguntou novamente. Tem certeza, meu senhor? Não é aconselhável usar câmaras de treinamento de dilatação temporal repetidamente em intervalos tão curtos. A tensão temporal em sua alma ainda não se estabilizou completamente. O uso excessivo pode levar a uma reação temporal. Não se preocupe. Só mais algumas horas. Não vou exagerar. Se assim o diz, meu senhor.
Varnix não discutiu e imediatamente começou a preparar a câmara de treinamento. Ficou pronta em poucos minutos. Damon se aproximou do centro, flexionando os dedos e girando o pescoço com alguns estalos bruscos. Hora de mais uma sessão de treinamento. Provavelmente a última antes de pisar nas terras sangrentas. Ele tinha que fazer valer a pena. Damon se acomodou e sentou-se. Mas antes de começar a mexer em sua longa lista de habilidades novamente, ele primeiro pegou os elixires de afinidade com o gelo que Arya havia terminado de preparar. Ele os dispôs à sua frente em um semicírculo organizado. Cada frasco brilhava levemente com um brilho azul claro, com pequenos padrões de gelo se formando na parte externa do vidro, como se os próprios elixires estivessem vivos com uma intenção fria. Damon os examinou com os olhos semicerrados. A técnica de Arya havia melhorado novamente. Ele podia sentir isso apenas pela densidade de mana e estabilidade de cada poção. A garota estava progredindo assustadoramente rápido. Ele pegou e o abriu com um chiado suave. Uma lufada de ar frio lhe aguçou os sentidos, e ele o engoliu sem hesitar. Instantaneamente, um arrepio percorreu suas veias. Alguns segundos se passaram quando ele recebeu as notificações do sistema confirmando a atualização. Ding. Sua afinidade com o elemento gelo aumentou. Ding. Sua resistência ao elemento gelo aumentou. De novo, né? Esses elixires são muito bons. Com toda a honestidade, Damon não esperava um aumento, pois já havia descido até o sexto limiar na área de teste, a piscina negra. Sua afinidade e resistência ao gelo haviam aumentado bastante ali. Era surpreendente que as pérolas de gelo ainda tivessem a capacidade de aumentar ainda mais sua afinidade. Vamos ver o quanto consigo tirar disso. Ele pegou o próximo frasco e o engoliu rapidamente, o frio se intensificando em seu íntimo como uma ulceração pelo frio, mas controlada, elegante e profundamente revigorante. Damon sentia seus circuitos de mana reagindo mais prontamente agora, adaptando-se ao mana gélido. Sua respiração se condensava no ar enquanto seu corpo começava a se sintonizar sutilmente com o elemento. Assim que sentiu o elixir se acomodar em seu corpo e o próximo conjunto de notificações apareceu, ele pegou outro frasco e o esvaziou. Continuou, bebendo frasco após frasco, com cuidado para manter o ritmo e observar como cada um reagia ao seu fluxo interno. Ele finalmente parou quando terminou 18 dos 20 frascos. Não notou nenhuma mudança após o último frasco e nenhuma notificação do sistema apareceu. Então esse é o limite, murmurou Damon, lambendo os últimos vestígios do elixir dos lábios. Não havia sentido em beber mais nenhum daqueles elixires. Eles não lhe dariam mais energia. Ele os guardou cuidadosamente. Katy lhe dissera que era uma surpresa, mas ele já sentia o cheiro no sangue dela. Aquela garota também estava aprimorando sua afinidade com o gelo e estes poderiam ser muito úteis para ela. 2 desses elixires definitivamente não eram suficientes, mas se ele não estivesse errado, Arya logo estaria pronta com mais. Ele colocou os 2 frascos em seu inventário e então tirou o próximo item que planejava examinar, o anel preto que havia obtido no Santuário da Cobra, esperançosamente o anel pessoal do Rei Venom. Pelo menos Damon queria que fosse, porque assim haveria uma chance de conter muitos itens inestimáveis. Damon ainda se lembrava da aura poderosa do homem. Ele era uma figura semelhante a um deus, e era difícil imaginar o que o anel pessoal de um deus poderia conter. Damon rapidamente deixou uma gota de sangue cair sobre o anel. No instante seguinte, ele não sentiu mais nenhuma rejeição do anel e pôde usar sua consciência para examinar livremente seu espaço interno. Uma pulsação aguda percorreu sua mente, e ele se viu diante de um mundo interior envolto em uma névoa verde escura. Ao contrário da maioria dos anéis espaciais, este tinha uma atmosfera sinistra, uma atmosfera particularmente venenosa. Ding. Você reivindicou com sucesso a espiral do Rei Venom. Espiral do Rei Venom, parcialmente aberta, grau, lendário, potencial de evolução mítica, porra. Damon xingou em voz alta, incapaz de acreditar no que estava lendo. Um anel lendário. Ele realmente conseguiu obter um anel lendário, e ainda por cima com potencial de evolução. Espera aí, esse aqui tem um espírito de item assim como o Bloodhagen? Deus vampiro mais forte. Capítulo 308. Outro item espiritual. Damon ficou animado enquanto olhava rapidamente os detalhes do anel. Espiral do Rei Venom, lendário, potencial de evolução mítica, status encadenado, parcialmente aberto outrora usado pelo antigo Rei Venenoso, um soberano de venenos temido em mundos e universos, temido até mesmo por outros monarcas do abismo.
Este anel contém um reino fragmentado forjado a partir do próprio sangue, espírito e mana do rei venenoso. Mais 25% de afinidade com veneno mais 25% de resistência a veneno reduz o tempo de recarga de habilidades baseadas em veneno em 25% preso do domínio. Selada. Rastro da serpente, selado. Permite acesso limitado ao reino da bobina, uma dimensão espacial oculta infundida com energia espiritual tóxica. Pode ser desbloqueada. Concede a característica passiva, resiliência tóxica, imunidade a todos os venenos básicos e resistência a venenos do tipo maldição santuário de toxinas. Passivo. Todos os venenos armazenados nele são preservados indefinidamente e podem aumentar em potência ao longo do tempo. Percepção do mestre do veneno. Passiva. Concede um bônus a todas as tentativas de criação relacionadas a venenos e antídotos mais 40% de taxa de sucesso, mais 15% de potência. O coração de Damon disparou ao absorver os detalhes impressionantes, seus dedos apertando instintivamente a fria aliança de metal. O anel parecia simples, mas nada nele era simples. Que efeitos eram aqueles? Este não era apenas um acessório poderoso. Era um artefato legado, impregnado do sangue e da ambição de um matador de deuses. A espiral do rei venenoso não apenas suportava builds de veneno, como também as amplificava, distorcia e evoluía. O último efeito era o mais importante. Concedia uma taxa de sucesso de 40%, o que era basicamente uma trapaça. Poucas horas antes, Damon estava decepcionado com a versão ruim da Pedra Filosofal, mas este anel aqui não era praticamente o mesmo. Uma pedra filosofal em forma de anel. Além disso, o anel nem estava totalmente desbloqueado. Damon só conseguia imaginar os efeitos se a coisa fosse completamente desbloqueada e aprimorada. E então havia o reino da bobina. Uma dimensão espacial oculta infundida com energia espiritual tóxica. Damon releu os detalhes. Isso não é só um cofre. É um maldito campo de treinamento. Ou uma forja. Ou... Sua voz sumiu, as pupilas se estreitando ligeiramente. Ou talvez até um mundo inteiro. Fosse o que fosse, ele o queria. Havia também a presa do domínio e o rastro da serpente, que estavam selados. TCH. Ele estalou a língua e imediatamente o equipou. Qual veneno devo colocar primeiro? Ele queria testar o santuário da toxina, mas no momento o único veneno em sua posse era. Bem, vale a pena tentar. Damon pegou um frasco e, no segundo seguinte, colocou-o perto da boca e... Ack! Ack! Cuspiu direto nele. Vendo uma boa quantidade de saliva encher o frasco, ele orgulhosamente o colocou no anel. O legado do meu mestre. Vê-lo sendo usado dessa maneira. Uma voz soou de repente ao lado dele. Damon congelou. Não era a mesma voz daquela mulher velada do passado. Sua cabeça virou-se rapidamente em direção à fonte da voz. E lá, pairando a poucos metros do chão, estava uma serpente verde translúcida com múltiplas cabeças espectrais. Cada um deles brilhava com energia venenosa, com os olhos brilhando como luas gêmeas esverdeadas. Sua forma era elegante e sinistra, uma mistura perfeita de graça e malícia letal. A névoa na câmara de treinamento se adensou instantaneamente com toxicidade espiritual. Eu estava meio brincando sobre um espírito de item. Murmurou Damon, chocado com o que estava vendo. Agora que pensava nisso, todo item lendário tinha um espírito de item. Eu não sou um espírito item, sibilou a serpente, curvando a cabeça em sua direção. Sou o que resta do fragmento de alma de sua majestade. O próprio rei veneno arrancou parte de sua essência para preservar este anel. Você é o novo portador. Mas seu desrespeito é uma blasfêmia pela qual eu deveria dissolvê-lo. Damon piscou. Depois sorriu. Relaxa. Isso não é qualquer cuspe. É meu. Eu sou o único. Todas as 5 cabeças o encararam em silêncio, atônitas. Então, a serpente gemeu. Eu completei um ciclo completo dos 9 eu sei disso. Eu vi você fazer isso pessoalmente. Só não imaginei que você ficaria tão orgulhoso dessa pequena conquista. Você é o herdeiro do meu mestre, e ainda assim seus pensamentos são tão limitados. O rosto de Damon se contraiu, mas ele não respondeu àquele insulto descarado. Se permitisse que aquela mulher fosse embora, tinha certeza que a lunática continuaria a cantar louvores ao Rei Veneno por um futuro próximo. Ele não queria desperdiçar seu tempo limitado com isso. Você acha que poderia me ajudar a acessar aquele domínio espacial ligado ao anel? Damon tentou sondar. A serpente espectral girou lentamente,
espirais tremulando como fumaça na névoa de mana estagnada. Suas 5 cabeças estreitaram seus olhos esverdeados em conjunto, examinando Damon como uma fruta meio podre disfarçada de oferenda divina. Você! Zombou uma das cabeças. O portal para o reino da espiral só se abre para aqueles que abraçaram o verdadeiro veneno, não apenas como arma, mas como filosofia. Seu corpo pode carregar sangue potente o suficiente para ativar seu pulso, mas sua mente... A cabeça se aproximou, quase nariz com nariz. Ainda mole. Damon não se mexeu. Mesmo assim, o anel me aceitou. Recebi o legado do seu mestre. Não é o suficiente. A serpente recuou ligeiramente, a tensão percorrendo sua forma translúcida. Isso fala de potencial. Nada mais. Poder sem propósito é podridão. Você precisa de uma visão. Um credo. Um credo? Damon olhou para a cobra, inexpressivo. Que diabos você quer dizer com credo? Por um momento, a cobra pareceu que ia responder, mas no segundo seguinte, ela sibilou alto e então desapareceu como fumaça no ringue. Damon só conseguia assistir a tudo. Que diabos? Ele tinha 3 espíritos itens até agora, e os 3 também não cooperaram. Pelo menos Blowhagen queria mesmo ajudá-lo, e a pobre mulher estava fora de combate. La Rocha e essa mulher eram ambas simplesmente hostis a ele, uma sendo uma cobra disfarçada e a outra sendo uma cobra de verdade. Itens lendários não eram nada simples. Deus vampiro mais forte. Capítulo 309. Você realmente não tem vergonha apesar de tudo. Damon sorriu, olhando para o novo anel em seu dedo. Não era ruim. Nada ruim mesmo. Agora ele tinha mais uma arma em seu arsenal contra o Super 10. Damon então ignorou completamente as palavras da mulher e cuspiu mais uma dúzia de frascos antes de guardá-los no ringue. Ele fez uma anotação mental para fazer isso periodicamente para testar as coisas o máximo possível e estocar veneno mortal. Você realmente não tem vergonha, a mesma voz falou novamente, dessa vez em sua mente. Damon deu de ombros casualmente, sorrindo. Vergonha é para quem morre cedo. Eu prefiro a sobrevivência. Agora que tudo o que precisava fazer estava resolvido, ele rapidamente voltou ao treinamento. Terras Sangrentas não seria fácil, mas ainda havia um lugar que ele precisava visitar antes de partir para as Terras Sangrentas. Este lugar seria muito mais difícil do que Terras Sangrentas jamais poderia ser. Ele precisava se preparar para isso. Muita coisa dependia da sua capacidade de chegar àquele lugar. Para ser mais específico, a impressionante quantia de 2,5 bilhões de dólares estava em jogo. Damon rapidamente começou a trabalhar na consolidação de suas habilidades e, em pouco tempo, todo o tempo de treinamento se esvaiu num piscar de olhos. Na última volta, seu trabalho havia produzido resultados imediatos, mas desta vez ele não tinha nada para mostrar das várias horas de treinamento, exceto por algumas pequenas melhorias. Damon não se sentiu desanimado. Aliás, esse era o resultado esperado. São necessários muitos e muitos dias de treinamento para progredir para o próximo nível em qualquer habilidade. Quanto mais criar novas habilidades a partir de habilidades existentes, ainda mais poderosas. O suor escorria pela testa de Damon quando ele finalmente abriu os olhos, erguendo-se do centro da plataforma de treinamento. Embora não houvesse nenhum ganho chamativo, ele sentia que o seu controle de mana havia se aprofundado e seu uso de magia se tornara mais instintivo. Às vezes, o menor polimento tornava as armas mais afiadas mais mortais. Treinamento completo. A voz de Varniques ecoou nos limites da câmara. Gostaria da minha ajuda com os efeitos de distorção temporal, meu senhor? O velho vampiro parecia genuinamente preocupado. Está tudo bem. Eu cuido disso. Assim que o cronômetro terminou, Damon sentiu uma onda de desequilíbrio tomar conta dele e sua exaustão mental se voltar contra ele, atingindo muito mais alto. Damon cambaleou ligeiramente, apoiando-se na beirada da plataforma. Os efeitos colaterais da intensa dilatação do tempo não eram apenas físicos, eles percorriam a alma, fazendo o mundo parecer rápido demais, barulhento demais, real demais. Sua visão tremeluzia com imagens fantasmagóricas de circuitos de mana e magias meio conjuradas. Mas ele se forçou a se endireitar, cerrando os dentes. Isso fazia parte do preço. O preço de ultrapassar limites. De ultrapassar limiares que outros nem ousariam olhar. Respirou fundo, acalmando a alma, sentindo-a lentamente se recalibrar com o fluxo natural do tempo fora da câmara. Varniques aproximou-se cautelosamente, segurando uma xícara fumegante com algo espesso e carmesim. Elixir de poção de sangue.
criado para aliviar um pouco o recuo temporal. Um presente da ala de alquimia. Damon aceitou sem dizer uma palavra e virou a bebida de um só gole. O gosto era horrível, algo entre ferrugem e ervas amargas, mas os efeitos foram imediatos. O zumbido em seus nervos diminuiu e seus pensamentos começaram a clarear. Ele expirou e finalmente se levantou novamente. Obrigado, murmurou ele, revirando os ombros. Eu precisava disso. Você tem mais? Claro, meu senhor, respondeu Varnix com uma leve reverência. Vou buscar mais agora mesmo. Damon assentiu e esticou os membros uma última vez. Havia uma rigidez em suas articulações que nem mesmo o elixir conseguiu apagar completamente, mas a névoa em sua mente havia se dissipado. O sutil aumento na sensibilidade elemental, o fluxo de mana mais suave e a percepção instintiva da sinergia de suas habilidades lhe diziam que sua base estava mais aguçada do que antes. Enquanto Varnix saía para buscar mais elixires, Damon caminhou até a área principal, onde ficava seu trono semanal. Damon sentiu-se surreal ao sentar-se nele. É claro que tudo isso duraria apenas mais alguns dias se ele não conseguisse, de alguma forma, preparar os 2,5 bilhões de moedas de ouro de que precisava. O leilão lhe rendeu algum dinheiro, mas nunca daria o valor total. Nenhum jogador ou guilda tinha capacidade de arrecadar uma quantia tão grande. Mesmo que ele tentasse acumular riqueza das massas leiloando mais de sua saliva, não seria suficiente. Se houvesse mais desses frascos no mercado, o valor cairia e, eventualmente, ele só conseguiria lucrar se sua saliva se tornasse tão comum quanto poções de cura. Mesmo assim, era duvidoso que ele conseguisse atingir os números. Damon recostou-se no trono, os dedos batendo ritmicamente no braço da cadeira enquanto ponderava sobre suas opções. O requisito para ouro não era apenas exorbitante, era quase insano. Ele nem queria pensar em quão perto o prazo final estava se aproximando. Naturalmente, ele tinha um plano. Não era como se o empréstimo de 100 moedas de ouro que ele havia pegado no início do jogo ainda não tivesse sido devolvido. Espera aí, Elora tinha acabado de cancelar? Ele verificou a tela de status e não estava em lugar nenhum. Damon riu baixinho e balançou a cabeça. Elora havia superado suas expectativas em muitos aspectos. Ele precisava garantir que a mulher se tornasse sua seguidora permanente, independentemente do que acontecesse com o salão de sangue. Ele não era tolo o suficiente para pensar que manter o posto de Lorde seria uma tarefa fácil. Era uma tarefa impossível e uma luta árdua. E o primeiro passo para isso era garantir que ele reunisse a elite necessária para as guerras que se aproximavam. Não havia mais sentido em hesitar. Ele precisava visitar aquele lugar. Somente aquele lugar tinha a capacidade de jogar dinheiro nele à torto e à direito até que ele ficasse satisfeito. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 310. Espere, meu senhor. Damon levantou-se do trono, preparando-se para partir. Estava prestes a sair da cidade de Niera para começar sua impossível busca por ouro quando, de repente, uma figura surgiu à sua frente, interrompendo-o. Espere, meu senhor. Kael'thorne parou na frente de Damon, curvando a cabeça inesperadamente. Damon ergueu uma sobrancelha. O quê? Você já não se esgueirou o suficiente? Kael'thorne imediatamente pareceu chocado. Meu senhor. Damon zombou. Você acha que eu não percebi você bisbilhotando quando eu estava com Elora antes? Tramando alguma coisa nova, é? Kael'thorne balançou a cabeça. Meu senhor, você não entende. Deixe-me interrompê-lo agora mesmo. Eu realmente não tenho tempo nem paciência para lidar com você agora. Tenho assuntos muito mais importantes para cuidar. Pensei em lhe dar uma chance. Pensei que você pelo menos esperaria para mostrar quem você realmente é, e que eu teria algum tempo para mudar sua opinião ou entendê-lo, mas eu estava enganado. Kael'thorne pareceu arrependido, mas Damon não se importou. Já tinha terminado com ele. Não havia sentido em correr esse risco extra. Na verdade, você nem deveria estar aí fora agora. Quem sabe, você pode descobrir onde Elora está e causar problemas por lá. Já tenho inimigos demais sem precisar te adicionar à lista. Damon realmente falava sério quando começou a abrir a interface do sistema para dispensar o sujeito da posição de seu seguidor. Era melhor deixá-lo em branco até que pudesse encontrar um candidato melhor. Eu deveria pedir a opinião do Varnix e pedir para aquele velho me dar um bom seguidor. Quem sabe, talvez a escolha dele não seja tão ruim. Ele pensou alto e moveu os dedos enquanto começava a anular o contrato de seguidor. Não. Espere. Kael'thorne gritou de repente. Por favor, meu senhor.
Só me dê um momento. Um momento para explicar. Damon não hesitou. Seu dedo pairou sobre a opção de confirmação, com expressão fria. Você já teve dezenas de momentos. Você os desperdiçou se escondendo. Mas Keltorn caiu de joelhos. Eu não estava espionando Elora, disse ele, em tom baixo e áspero. Eu estava observando você. Porque eu não esperava ver algo assim. Porque eu. Ele cerrou os punhos, a cabeça baixa. Eu não queria perder a pouca chance que me restava. Damon piscou, ligeiramente surpreso. Chance? Do que diabos você está falando? Meu senhor, disse Keltorn suavemente, sem levantar a cabeça, sei que não confia em mim. E, francamente, não mereço sua confiança. Mas tudo mudou quando vi se comportando daquela maneira com a garota humana. O olhar de Damon ficou frio. Aquele humano não é da sua conta. Afinal, sua decisão estava correta. Aquele cara definitivamente iria arrumar confusão para Elora e Arya, e era melhor resolver o problema pela raiz. Seu olhar se voltou para a tela do sistema novamente, mas a voz de Keltorn interrompeu mais uma vez. Meu senhor, gritou o vampiro a plenos pulmões, caindo de joelhos desta vez. Meu senhor, ouça-me apenas uma última vez. O dedo de Damon pairou sobre a confirmação final. Sua paciência agora era medida em segundos, e Keltorn já havia usado segundos demais. No entanto, o desespero na voz do homem o fez hesitar novamente. Damon hesitou por um instante. Seus olhos, que antes eram penetrantes e estreitos, moveram-se ligeiramente. Ele se virou para Keltorn, que ainda estava ajoelhado, com os ombros tremendo. Achei que você fosse como eles, começou Keltorn, com a voz baixa e rouca. Só mais um nobre vampiro arrogante. Altivo, cruel, com um complexo de superioridade do tamanho de um continente. Alguém que via os outros seres como nada mais do que gado ou brinquedos. Ele levantou a cabeça lentamente, com os olhos vermelhos e úmidos, encontrando o olhar de Damon com crua honestidade. Mas aí eu vi como você tratava aquela garota, Arya. Você não dava ordens. Você não a palpava nem se alimentava dela. Você a tratava como uma pessoa. Uma companheira. No começo, achei que fosse um ato elaborado. Mas depois você continuou fazendo. E aí? Eu entendi. Você não é como eles. Você é algo completamente diferente. Damon não disse nada, mas não desviou o olhar. Keltorn continuou, com a voz cada vez mais fria. Era uma vez alguém que eu amava. Uma elfa. Ela era leve, pura, brilhante, sempre cantarolando cantigas enquanto tecia fios de mana. Ela costumava me chamar de Kael. Ela me deu significado numa época em que eu não tinha nenhum. Seus punhos se cerraram e suas garras se cravaram em suas palmas. Eu era um vampiro menor naquela época, jurado a um nobre lorde de nível médio. Mantive meu amor em segredo, pensei que poderia protegê-la se ninguém soubesse. Mas ele descobriu. Meu lorde. A palavra saiu como bilis. Ele a levou. Usou-a. Estuprou-a. Alimentou-se dela e depois jogou seu corpo fora como lixo. Lembro-me claramente daquele dia. O jeito como o cabelo dela ainda brilhava, mesmo coberto de sangue. O jeito como os dedos dela se estendiam para mim. Mesmo depois que ela se foi. Damon continuou ouvindo. Eu o confrontei depois, sussurrou Keltorn, com a voz embargada. Perguntei por quê. Ele nem se lembrava dela. Disse que ela era uma entre muitas. Só uma mordidinha bonitinha. Ele riu. Riu. Ele olhou para baixo novamente, a voz agora vazia. E eu? Eu não fiz nada. Eu fiquei. Eu estava fraco demais para desafiá-lo. Com muito medo. Eventualmente, muitos anos depois, matei outra pessoa, um senhor menos poderoso. Não foi o suficiente para saciar minha raiva, porque ele ainda está vivo. Mas eu fui pego e rotulado como o cão raivoso, o traidor em quem ninguém podia confiar. Eu não me importava. Sem ela, minha vida estaria acabada de qualquer maneira. Eu não me importava se eu morresse ou apodrecesse em alguma prisão em algum lugar. E então você veio. Você me libertou da minha prisão e me levou de volta ao mundo exterior. Eu vi sua força e presumi que você fosse mais um deles. Fraco e, ainda assim, de alguma forma promovido a Lorde do Salão Sangrento por causa do seu status. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.